Saudações em Cristo, espero que você esteja bem. Hoje nós vamos compartilhar um pouco a respeito da importância de seguir a Cristo. E eu quero fazer a leitura de um texto em Mateus capítulo 9, versículo 9, que diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. É interessante notar que aqui Jesus faz um chamado, Jesus convida um homem chamado Mateus, Mateus que foi um dos seus apóstolos, um dos seus discípulos, e Mateus era um cobrador de impostos, ele estava ali assentado na coletoria, em outras palavras, Mateus estava no seu lugar de trabalho, e Jesus o chamou para segui-lo, Jesus o chamou para ser o seu discípulo. Desse texto nós podemos pensar em algumas questões bem interessantes. Primeiro, que Mateus atendeu prontamente o chamado de Jesus. Ele entendeu que aquele era um chamado imperdível, ele entendeu que aquele era um chamado que ele não poderia deixar passar. E uma das questões que nós podemos entender e ver aqui nesse texto é que a sua ocupação não o impediu de atender o chamado de Jesus. Aquilo que ele estava fazendo, aquilo que era importante para ele naquele momento, que era o seu trabalho, que era a sua ocupação, não foi um empecilho para que ele se tornasse um discípulo de Jesus. Sendo Mateus um cobrador de impostos para o Império Romano, ele era tido como um traidor para o povo judeu. E certamente as pessoas não pensavam muito bem a respeito de Mateus, mas o que nós podemos ver é que aquilo que as pessoas pensavam de Mateus também não o impediu de seguir a Cristo. Ainda que muitos, ao verem Mateus seguindo a Jesus e ficarem ali se perguntando como pode Mateus, um cobrador de impostos, seguir a Jesus, isso que pensavam dele não o impediu. E diante disso, Mateus, seguindo a Cristo, ele se ajustou ao que Jesus queria dele. Mesmo sendo um cobrador de impostos ali, em alguns aspectos, fazendo o que não devia, ele abandonou aquilo, ele abandonou aquela prática e agora se ajustou ao que Cristo queria. Importante que Mateus entendeu que o chamado seria atender à vontade de Cristo Jesus e que nada seria naquele momento mais importante. Eu não sei se você já compreendeu a importância do chamado de Jesus. Se você já entendeu, você já está seguindo a Cristo, sabendo que não há nada mais importante do que isso. E se você ainda não está seguindo a Cristo, se você ainda está preso a algumas coisas que você talvez tenha entendido como sendo mais importante do que o chamado de Cristo, é o momento de você colocar-se diante do chamado de Cristo e atender a este chamado. Que Deus nos abençoe e um grande abraço a todos.